E aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu espero que esteja tudo certo com vocês, ainda mais nesse tempo extremamente caótico que a gente está vivendo, certo? Não só a gente, mas o mundo inteiro está vivendo, que é esse lance todo de Covid que, cara, tá ficando cada vez mais caótico, ainda mais porra do Brasil, velho. Não aguento mais esse presidente, pelo amor de Deus. Bom, para a aula de hoje eu separei algo um pouquinho diferente do convencional, ou seja, do que a gente já vem trazendo nessas 10 aulas que nós tivemos, certo? Que é um lance um pouco mais experimental. A gente não pode meter a mão na massa, certo? Porque não estamos tendo aula presencial. Só que a gente pode usar de alguns recursos eletrônicos, como por exemplo o site do FET, certo? Que eu vou explicar para vocês um pouco melhor daqui a pouquinho, para a gente poder entender um pouco melhor como funciona a física, ainda mais no estudo da eletrostática, que é um tanto quanto complicado de se mensurar, certo? Já que a gente lida com cargas que a gente mal pode ver, certinho? Para começar também, eu peço desculpas desde já com a minha voz um pouco zoada. Eu tive uma dor de garganta esses dias atrás e, meu Deus do céu, fiquei muito ruim. Só que agora eu já estou um pouco melhor, só que a voz ainda está meio zoada. Mas acho que vai ser o suficiente para poder explicar para vocês todos os experimentos, certinho? Bom, a ideia de trazer essa plataforma para vocês é que ela já existe desde 2002, é muito antiga, e desde sempre, simulações relacionadas à física, relacionadas à matemática, química e várias matérias que existem, desde lá, experimentos, certo? Simulações, no caso, são postadas aqui rotineiramente. E é um site extremamente interessante para a gente poder entender, como eu já disse anteriormente, como a física funciona de fato. O site é esse, fet.colorado, tendo em vista que é da Universidade do Colorado, certo? Lá nos Estados Unidos. E é uma plataforma muito intuitiva e muito prática também. Como a gente pode ver aqui na tela inicial, crianças, é indicado também para trabalhar com crianças. A gente pode trabalhar física com crianças, porque é palpável, é extremamente maleável, todas as simulações que eles podem nos trazer, certo? Para que a gente possa aprender a física de fato. E também eu senti um pouco de defasagem em relação ao que vocês estão estudando, certo? E o que realmente acontece na física no nosso cotidiano, certo? Porque a ideia é, sim, vocês passarem no vestibular, só que também a ideia de todo o conhecimento que a gente adquire é poder aplicar em todo o redor, certo? Que é essa natureza maravilhosa que nos permeia. Beleza? Sem mais papo furado, vamos entender um pouquinho mais sobre o site, certo? Porque eu não vou já tacar os experimentos que vocês podem ver que está aqui nas abas. Eu vou explicar um pouquinho porque eu estou pegando os experimentos daqui. Então, como vocês podem ver, mais 758 milhões de simulações entregues, dentre eles física, química, matemática, ciências da terra e biologia, certo? E de forma extremamente didática. E o primeiro experimento que a gente vai fazer é um experimento relacionado à primeira parte da matéria lá, que se diz respeito aos processos de eletrização, certo? Que são os balões e a eletricidade estática. Meu amigo, esse vídeo não tem roteiro nenhum. Eu só abri o experimento, certo? Queria estar online aqui para trabalhar com vocês. Estou pensando em fazer algumas aulas online para principalmente trabalhar experimentos e despertar, certo? Dúvidas que possam surgir de vocês. Mas basicamente eu abri aqui, experimento genial. Eu dei uma olhada antes para ver como funciona. Só que eu quero ir desvendando com vocês para vocês verem de fato o que acontece no processo de eletrização. No caso, por atrito. Vocês podem lembrar lá na aula de eletrização que a gente pegava dois tipos de material, certo? Atritava, dois materiais inicialmente diferentes, atritava esses materiais e o que acontecia? Um ficava com excesso de carga positiva e o outro ficava com excesso de carga negativa, certo? Um carregado positivamente e o outro carregado negativamente. Esse experimento vai nos mostrar exatamente isso e como acontece entre os materiais. Tendo em vista também que, em relação a quem vai ficar positivo e negativo, é um lance totalmente experimental. A gente só consegue determinar na prática, certo? Então, é por isso que tem aquela tabelinha, lembra que eu coloquei no slide, onde separa em relação a qual carga que cada um vai ter depois do processo, certo? Entre positivo e negativo, se tem tendência em doar ou perder elétrons. Um lance
extremamente experimental. Mas, antes de denotar os dois materiais daqui, certo? Eu vou fazer o experimento inicialmente, depois a gente pode resetar tranquilamente, certo? Para vocês verem o que acontece de fato entre esses dois materiais. Bom, ó, tenho total poder sobre aqui o meu balão, certo? E, gente, quando eu chego aqui perto da minha lã, ó, como se eu estivesse atritando, ó o que acontece. Opa, vamos falar que eu atritei aqui o balão com a lã. Inicialmente, eu já percebo que eu tenho um excesso de carga negativa, certo? Ocorrida pelo atrito passado da lã, não adianta apontar para a tela porque vocês não estão vendo, da lã para o balão. Então, quer dizer que a lã, ó, antes ela era neutra, certo? Vamos reiniciar aqui para a gente ver. Antes a lã é neutra, o balão é neutro, a parede aqui é neutra, certo? Todo mundo é neutro, ninguém tem excesso de carga. Só que quando eu faço o processo de eletrização por atrito, o que acontece? Os elétrons vão fluir, certo? Da minha lã, da minha blusa de lã, para o meu balão. Desse jeito, vai formar uma região positivamente carregada na minha blusa de lã, no caso a manga. Ó como a manga só tem carga positiva agora. Puta que pariu, isso é fenomenal. E ó como tem um excesso de carga negativa aqui no meu balão, certo? Percebe-se que o excesso de carga negativa está bem na extremidade, certo? Porque o meu balão é isolante. Se fosse um material condutor, estaria espalhado por toda a superfície, mas está na extremidade. E o que a gente pode perceber, ó, quando solta o balão? Ele vai se mover, se mover, se mover, se mover. Opa, meu querido, a blusa de lã atraiu ele. Por quê? Como eu tenho um excesso de cargas positivas, de cargas negativas no meu balão, certo? E eu acabei deixando a minha blusa de lã com excesso de cargas positivas, certo? O que vai acontecer? Essas cargas positivas vão atrair meu balão. Só que, se eu chegar perto demais da minha parede, o que acontece? Ai, meu Deus do céu, eu não tenho um excesso de cargas negativas numa extremidade do meu balão, e se eu chego perto de um material que é neutro, certo? De um material que é neutro, com um excesso de carga, certo? Com um corpo eletrizado, eu vou ter repulsão ou atração, certo? E a gente pode observar esse efeito mútuo de atração e repulsão quando a gente pega o balão, arrasta ele com o mouse perto da parede e solta. Não estou com nenhuma mão clicando no meu balão, certo? E ele está totalmente colado na parede. Por quê? O que aconteceu foi uma certa repulsão, certo, das minhas cargas negativas em relação às cargas negativas da parede, beleza? Ocorre essa repulsão, e o que acontece? Quando ocorre essa repulsão, uma área da parede fica positivamente carregada, porque os elétrons se deslocaram um pouquinho, certo? Decorrente dos elétrons em excesso do meu balão. Então, como o meu balão está eletrizado negativamente e ficou essa regiãozinha carregada positivamente na parede, é o suficiente para grudar, certo? Para ver a repulsão entre as cargas negativas e a atração da carga positiva resultante com as cargas negativas do balão, certo? E olha que interessante quando a gente faz mais atrito ainda. Ó, a gente pegou todo o material, todos os elétrons possíveis da minha lã. Então a minha lã está completamente carregada positivamente e meu balão está completamente carregado negativamente. Onde os elétrons estão? Na superfície, onde foi atritado, porque ele é um isolante. Quando eu solto, vai muito mais rápido para a lã, porque as cargas elas aumentaram, certo? Elas aumentaram em relação a onde elas estão. Tem mais carga negativa no balão, tem mais carga positiva na lã, certo? Com uma carga maior, eu tenho uma força de atração eletrostática muito maior. E a gente vê isso porque eles se deslocam muito mais rápido um em relação ao outro. E quando eu chego perto da parede, a repulsão dos elétrons em relação aos elétrons do balão é muito maior, certo? Olha a região aqui da parede, como fica, certo? Uma região muito maior carregada positivamente, certo? Isso é fantástico, porque a gente pode ver na prática o que acontece com os processos de eletrização de fato.
certo? Se a gente colocar aqui, ó, mostrar só as cargas resultantes, olha que bacana. A parede está neutra, porque essa repulsão que eu falei para vocês ocorre bem pouco, certo? Não é o suficiente para expulsar os elétrons que está na parede, mas é o suficiente para fazer eles se deslocarem um pouquinho, para aquela região ficar positivamente carregada e para o meu balão colar aqui na parede, porque eu tenho um excesso de cargas negativas na outra extremidade dele, o tornando eletrizado, certo? E ó, quando eu solto um pouquinho da parede, ó, solto um pouquinho da parede, a camisa atrai ele, porque a camisa está carregada positivamente, certo? E esse foi o primeiro experimento. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu vou botar aqui e mostrar mais cargas. Eu vou passar o link para vocês, certo? Vocês podem brincar, vocês podem ver o que está acontecendo. Vai ter a explicação, teve a explicação desse experimento, vai ter a explicação de mais experimentos. E eu espero que vocês entrem nesses links porque é muito intuitivo e a gente pode observar de fato o que está acontecendo e a física que está sendo mostrada aqui, certinho? Então vamos para o próximo experimento.